Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com mais um Giro de Notícias. O Giro de Notícias é um programa que a gente resolveu gravar para você, rubro-negro, que não teve tempo de, ao longo do dia, ver todos os vídeos aqui do nosso canal, ver tudo que a imprensa repercutiu sobre todas as notícias envolvendo o Clube de Regatas do Flamengo. Então, aqui no Giro de Notícias, você vai chegar do trampo, da onde quer que você esteja ou que você esteve o dia todo, vai sentar, vai relaxar e vai saber um resumo de tudo que aconteceu durante o dia envolvendo o Mengão Queridão. Além do que, as últimas informações vão sair aqui conosco também. Então você vai ter a oportunidade, inclusive, de ficar sabendo de tudo que aconteceu de novo no Clube de Regatas do Flamengo. Então eu peço, em troca, que você deixe o seu like, curtindo, comentando e compartilhando. Essas três tarefas são tão importantes quanto a tarefa de você se inscrever e de nos recomendar. Por favor, ajude o canal a continuar crescendo e a continuar a estar aqui na plataforma vermelhinha com vocês. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre Thiago Maia, que ainda segue com sua situação indefinida. Vamos falar também sobre o Léo Ortiz. Vamos falar sobre o Igor Coronado, que se aproximou muito do Mengão Queridão, do Pablo, que está muito próximo de um rival carioca. Ou seja, tem muita coisa pra gente conversar. Fica até o final do vídeo. Curta, comenta, compartilha. Verifica se você ainda é inscrito do canal, que o YouTube costuma desinscrevê-los se vocês passam uma semana, duas sem vir aqui. Também peço para que cliquem no sininho e marquem a opção todas. Assim, vocês vão receber todas as notificações do Mengão Queridão. Vamos começar então pelo seguinte, nação. O técnico Eduardo Cudê, do Internacional de Porto Alegre, passa dia após dia ligando para o Thiago Maia. A intenção é fazer com que o Thiago queira ir para o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo chegou hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Rapaziada, tá de folga hoje e retoma os trabalhos amanhã. Daí, o Thiago Maia vai ter o contato que ele precisa com o Marcos Braz, com o Rodolfo Landim, com o Spindel, para pedir a transferência para o Internacional de Porto Alegre. O impasse que há hoje entre Flamengo e Internacional está nos valores. O Inter ofereceu ao Flamengo 3 milhões de euros, mais 800 mil de euros em metas que o Thiago deve alcançar. O Flamengo quer 4 milhões de euros, mais 800 mil em metas que o Thiago possa alcançar. Então a diferença hoje é de 1 milhão de euros para que o Thiago Maia possa sair do Flamengo e ir para o Internacional, que é um desejo do jogador. O Flamengo não vê o jogador permanecendo no elenco com maus olhos. O próprio jogador é que está se sentindo meio desvalorizado, que está sentindo que não teve aquela valorização que precisava para permanecer no elenco. Por isso o atleta quer sair, apesar de ser flamenguista, para poder ter mais minutos. O técnico Tite claramente tem mais planos para o Alan do que para o Thiago Maia. Então essa semana vai ser uma semana decisiva para o Thiago Maia conversar com o Braz e com o Spindel para poder resolver essa sua situação de ida ou não ao Internacional de Porto Alegre. Em contrapartida, o Flamengo segue se preparando para o jogo contra os viceínos. Neste domingo, exatamente às 19 horas, o Flamengo enfrenta o Vasco no Templo Sagrado do Futebol Mundial, Maracanã. Teremos também a despedida do Everton Ribeiro, que deve pintar no Maracanã para bater foto com os troféus que conquistou pelo Flamengo e também para se despedir da torcida rubro-negra em loco. 3 dias depois, enfrentaremos a equipe do Botafogo, 2 clássicos seguidos. Bom para testar essa rapaziada. Vocês viram aí o Gabriel, estão vendo agora o Bruno Henrique, que não marcavam gols na mesma partida há 2 anos, desde a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que ambos não marcavam gols no mesmo jogo. Isso é um bom presságio para o Mengão Queridão. Matias Vinha segue fazendo seu tratamento e espera que pelo menos contra o Botafogo, ele já esteja à disposição. Se não der certo, para o jogo consecutivo ao do Botafogo, Matias Vinha já deve estar à disposição do técnico Tite, que ontem falou que gostou muito do que o Flamengo apresentou no jogo. Ele disse que nós temos que valorizar quando uma equipe não dá chance nenhuma ao adversário.
E seja esse adversário o Orlando City ou seja o Sampaio Corrêa, a gente tem que valorizar quando uma equipe não dá uma oportunidade de gol ao adversário, que foi o que aconteceu ontem. Tite também falou que gostou muito do desempenho da equipe no primeiro tempo, que sabe que no segundo tempo a equipe deu uma caída no desempenho e que isso está sendo olhado por ele, pelo Matheus, pelo Alexandre, por toda a comissão técnica de perto, para que a gente melhore esses números também no segundo tempo. Dos 9 gols marcados pelo Flamengo até aqui, 8 foram marcados no primeiro tempo, apenas Guilherme Varela teve um gol marcado no segundo tempo. É uma situação que o Tite realmente tem que olhar com carinho para a gente não ter maiores problemas. O Flamengo segue no encalço do Léo Ortiz. O desejo da diretoria rubro-negra é conseguir contratar o atleta o quanto antes, mas com muita parcimônia. Agora, o mercado europeu já fechou, já acabou, já não tem mais como o Bragantino receber propostas da Europa. O Flamengo enxerga, e com obviedade, que isso vai facilitar a sua vida na contratação do jogador. O jogador segue pressionando o Bragantino para negociá-lo com o Flamengo. A situação hoje é a seguinte: o Bragantino diminuiu de 12 para 9 milhões de euros sua pedida. O Flamengo aumentou de 5 para 8 milhões na sua oferta. Tá faltando 1 milhão para poder chegar num acordo aqui. O Marcos Braz, ao desembarcar hoje no Rio de Janeiro, disse que está esperando os caras baixarem só um pouquinho para concretizar a situação da contratação do Léo. Então, se o Red Bull chega a 8,5, o Flamengo chega ali a 8,5 e resolvida a parada. É claro que o Flamengo não vai perder um jogador do naipe do Léo Ortiz por conta de 1 milhão de euros para cá, 1 milhão de euros para lá. O Flamengo vai esticando a corda até onde o Tite deixar. Em determinado momento, o Flamengo vai lá, vai ceder, isso se o Bragantino não ceder antes. A prioridade do Flamengo nesse momento é o Léo Ortiz. Pode ser até que o Domingos Duarte venha também junto com o Léo Ortiz. Vai rolar uma reunião nesta segunda-feira do Conselho de Futebol do Flamengo que vai definir se vem só o Léo Ortiz, se vem Léo Ortiz e Domingos Duarte, se vem só o Domingos Duarte. Isso tudo vai ser definido numa reunião na segunda-feira. Marcos Braz também vem sendo muito pressionado para poder deixar o Flamengo. Depois que as imagens mostraram como o Marcos Braz tratou toda a situação envolvendo aquela ocasião no shopping, conselheiros apoiadores de Rodolfo Landim pediram uma reunião entre hoje e amanhã para tentar convencer o mandatário rubro-negro a afastar o Marcos Braz. O afastamento seria uma coisa classuda. O próprio Braz pediria para se afastar para cuidar da saúde, da família, inventaria alguma leleia. Assim, Diogo Lemos ou Bernardo Amaral assumiriam no lugar provisoriamente de Marcos Braz, que voltaria ao comando da vice-presidência de futebol, caso o Landim fizesse o seu sucessor no final do ano. Seria para costurar um acordo nesse nível para poder amenizar um pouquinho a imagem da gestão, que está ficando cada dia mais desgastada pelo Rodolfo Landim não interferir em assuntos polêmicos, graves. Em contrapartida, o Landim não quer interferir nisso, porque estamos no momento da janela de transferência, é o momento que o Marcos Braz mais é útil. Ele tem medo de afastar o Braz agora e não conseguir concluir as contratações que julga serem necessárias para o Flamengo neste momento. Então esse é um empecilho do Landim. Vai rolar a reunião e o Landim vai sentir o peso. E aí ele vai definir por como atuar com o Marcos Braz nesta situação. Agora, nação, durante toda a semana passada, nós conversamos muito sobre Igor Coronado. Eu até cheguei a levantar aqui a bandeira da hashtag Igor Coronado no Flamengo. Pois bem, ele está em processo final de rescisão com a Al Ittihad, tem 31 anos e é um meia que ocupa 3 posições no meio de campo. O lado esquerdo, o lado direito e centralizado. Ele é chamado no mundo árabe de O Mago. Se lesiona bem pouco. Dos 35 jogos que a equipe fez na temporada, ele fez 33. Em 2, ele não participou porque deram a ele folga, ele não estava lesionado. Ele participou então na última temporada de 94% dos jogos do Al Ittihad. Ninguém no Flamengo de 2019 para cá teve um percentual acima de 70% de participações nos jogos. E o cara lá teve 94%. Era o sonho dessa diretoria há 3 anos atrás e continua sendo o sonho dos jogadores rubro-negros, dos torcedores rubro-negros agora. Bom, só que tem um problema. Ele foi oferecido ao Flamengo e a diretoria disse não.
E disse não porque quer privilegiar o crescimento dos jovens. Então, eu quero com vocês saber se a gente deve levar essa situação a sério ou não. A diretoria diz que quer ver o crescimento dos jovens jogadores rubro-negros. Ok. Bem aqui do ladinho, eu coloquei para vocês a escalação do Flamengo hoje. O time base do Flamengo é esse daqui. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo formado por Eric Pulgar, Gerson, Arrasca e Nicolás de la Cruz. Lá no ataque, Cebola e Pedro. Essa daqui é a escalação base, ok? Essa escalação base, pessoal, vai ter na Copa América, certamente, isso daí eu não estou duvidando não, é certo. Os desfalques do Pulgar, os desfalques de Arrascaeta e o desfalque do Nico. Isso é o mínimo, falando só de meio de campo. Há a possibilidade do Gerson também ser convocado para a seleção brasileira. Vale lembrar que na Copa América nós não teremos a paralisação do Brasileiro e da Copa do Brasil. A Libertadores para, o resto não. Então, do meio de campo base, só ficaria Gerson. Aí nós teríamos, então, o Alan entrando no lugar do Pulgar, normal, e aí as oportunidades para os jogadores da base, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Então nós teríamos um meio de campo durante a Copa América formada por Alan, Gerson, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. E tendo como opção no banco de reservas o Lohan, tá? O Lohan viraria uma opção ao Vitor Hugo ou uma opção ao Matheus Gonçalves. Aí vai depender do jeito que o Tite quiser montar a equipe. Mas essas são as nossas opções. Matheus Gonçalves, Lohan, Gerson, Vitor Hugo, para poder compor o meio de campo na Copa América. Se o Gerson for convocado também, aí não tem nem coré-coré. Aí tem que ser formado a equipe desta maneira aqui. Com Alan, Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo, porque são os meios que o Flamengo tem. É claro que pode ser improvisado uma série de situações. Você pode, por exemplo, não usar o Lohan e usar o Luiz Araújo aberto aqui. Daí nós teríamos um 4-3-3 clássico, jogando só com 3 jogadores no meio de campo. Mas seria 3 jogadores. E aí, meus amigos e minhas amigas, vamos falar o seguinte. São 6 meias que o Flamengo tem à disposição. Matheus Gonçalves, Lohan, Rascaeta, Gerson, Nico e Vitor Hugo. Destes, Matheus Gonçalves, 18 anos, Lohan, 17 anos, Vitor Hugo, 19 anos. Se for o caso de não usarmos o Luiz Araújo e de o Flamengo não conseguir contratar o ponta-direita, o sonhado ponta-direita, e o Gerson for convocado, nós vamos ter um meio de campo com meninos com idade abaixo dos 20 anos. Isso daí para jogar contra o Palmeiras, isso daí para jogar contra o Corinthians, do meu ponto de vista é bem arriscado. É bem complicado. Uma coisa é você colocar um menino jogando do lado do Nico, do Arrascaeta. Outra coisa é você colocar meninos do lado de meninos. Para mim parece bem óbvia que seria uma situação arriscada demais. Mas ainda que os caras queiram provar que craque o Flamengo faz em casa, eu pergunto para vocês, por que o Igor Coronado foi recusado pelo Flamengo, que correu tanto atrás do Evander? Por que o Evander ele tem mais peso do que um Igor Coronado, se o Evander nunca jogou 1/10 do que o Igor Coronado joga? Por causa das funções, o Evander joga de segundo homem e o Igor Coronado joga mais adiantado? Seria essa a explicação para negarem o Igor Coronado? Ou será que é porque o Igor Coronado vem a custo zero? Não tem como fazer esqueminhas, não tem como ninguém levar dinheiro no Igor Coronado e no Evander. Talvez, quem sabe, pudesse rolar comissões a algumas pessoas que nem deveriam receber comissões. Eu preciso da opinião de vocês. Aliás, vamos formular aqui uma opinião legal, tá? O Flamengo disse não ao Igor Coronado. Vocês concordam com isso? A justificativa do Flamengo é para priorizar os jovens. Vocês concordam com isso? E o Flamengo quer o Evander de 8 milhões de euros. Vocês concordavam com isso? Tem lógica tudo isso para vocês? Comentem pra caraca, porque pode ser que eu esteja errado. Aliás, tem grandes chances de eu estar errado e eu quero ouvir de você, que vai se inscrever,
que vai clicar no sininho e colocar a opção todas, o seu comentário, quero ver a sua curtida e quero ver também você compartilhando para a gente continuar crescendo, porque aqui a gente não tem medo de questionar, não. Aqui a gente informa com a verdade, doa quem doer, e a gente questiona. Flamengo, por que Igor Coronado não e Evander sim? Tem dinheiro indo para onde não deveria ir? Tem esquema que não deveria existir? Eu tenho todo o direito de ter dúvida. Eu sou um torcedor rubro-negro. Vocês têm dúvida? Comentem pra caraca para eu ver a opinião de vocês. Nação, esse foi o nosso giro de notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtem, compartilhem. E nos comentários, se tiver alguma dúvida, coloca aí que eu respondo para vocês. Eu volto às 7 horas da manhã, bem cedinho. E às 11, eu e a Mirinha no Jornal VVP. Tamo juntos, obrigado por tudo, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.